Muita gente que empreende e fala sobre empreendedorismo na internet costuma gostar de jogar baldes de água fria nas pessoas que estão querendo empreender. E você, meu caro amigo, está assistindo esse vídeo, se você é aquela pessoa que sonha em empreender, não quer um balde de água fria, você quer de verdade alguns toques que podem te fazer progredir nesse processo, esse vídeo ele foi feito para você. Vamos lá então, eu dou aula de empreendedorismo desde 2017, já fazem uns bons anos, eu consegui ajudar muitas pessoas a tirarem as ideias da cabeça, colocarem no papel para depois do papel colocarem no mundo real. E você não precisa dar grandes passos para conseguir fazer isso. Você pode transformar esse sonho em realidade a partir de pequenos passos. E eu já vou te ensinar quais são os primeiros passos que você precisa dar. Mas antes disso, eu preciso te falar sobre um conceito psicológico. Existe em todos nós uma falta, a gente sente que a gente precisa alcançar um próximo passo. Pessoas que são grandes empreendedores têm uma experiência de falta muito forte, porque a falta é o que nos move, é o que faz a gente querer conquistar algo que hoje a gente não tem. O que eu preciso te dizer é que não importa o que aconteça, você sempre vai sentir isso. O empreendedorismo pode ser uma maneira de você conseguir canalizar essa falta que você sente, mas a cada passo que você alcançar, você vai colocar a sua energia no próximo. Porém, algumas pessoas que têm uma falta muito forte dentro de si, o que elas fazem? Elas pulam passos, elas não saboreiam cada passo por tempo suficiente. E a nossa mente, ela é muito mais rápida em ter ideias quando se trata de uma pessoa assim como eu, que tem muitas ideias, do que o tempo que as coisas demoram para amadurecer e de fato acontecer. Então muita gente não consegue empreender porque tem uma ideia e aí dá o primeiro passo em direção àquela ideia e aí vem uma outra ideia que é complementar aquela primeira. E aí a pessoa acaba que trava de tantas ideias que ela tem. E ela começa a se apaixonar pelas próprias ideias de forma que o nosso ego, ele é muito difícil, né? Ele conquista a gente. E você começa a achar que as suas ideias são muito especiais, que você é tão inteligente, que você é tão esperto, que você se torna orgulhoso para dar aqueles primeiros passos. É como se você tivesse evoluído tanto o seu projeto na sua mente que você tem uma quebra ali na hora de você dar os passos e ser pequenininho. Ou seja, nossas ideias amadurecem tanto, porém as nossas realizações ainda são muito imaturas e a gente começa a se tornar orgulhoso a ponto de não querer dar esses primeiros passos. A gente quer meio que pular esses primeiros passos e quer chegar onde a nossa mente já chegou. Porém, as coisas têm tempos diferentes. Então, muitas vezes, para você conseguir desbloquear, você deve fazer assim: parar, pegar esse monte de ideias que você tem e falar assim: silêncio. Eu quero que essas ideias sumam da minha cabeça, porque eu vou pegar aquela primeira ideia e vou criar, então, um grande compromisso comigo. E eu só vou partir para a segunda ideia, eu só vou ter certeza que o segundo passo daquela ideia é exatamente esse passo quando eu realizar algo. Ou seja, eu vou dar um exemplo para você, você vai entender, tá? E de repente eu acho que é isso que pode estar te travando. Se você tem uma dificuldade de ter ideias, aí você precisa se juntar com alguém que tem ideias, tá? Então eu tô falando especificamente com pessoas que têm muitas ideias, beleza? Então se você é um empreendedor que tem muitas ideias, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar uma coisa louca que ninguém tá falando disso, ninguém fala disso, porque ninguém teve essa clareza dessa epifania que eu tô tendo agora e que eu tô transmitindo para você. Vamos lá. Pessoa que tem muitas ideias. Você pensa, você tem uma ideia e aí depois você tem outra que complementa e você já sabe assim vários passos que você tem que dar, mas você ainda está no primeiro. Então, se você está no passo 1, você vai fazer o seguinte: você vai ignorar o passo 2, você vai saber que eu tenho uma ideia do que é o passo 2, mas eu só vou assinar embaixo, eu só vou realmente bater o martelo, digamos assim, no meu passo 2 quando eu completar tal atividade em relação ao passo 1. Por exemplo, o que eu fiz? Eu resolvi criar vídeos com um canal no YouTube e começou uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra. Comecei a ter ideia de produto, comecei a ter ideia disso, de aquilo. E aí o que eu falei? Não, para tudo. Eu vou gravar 100 vídeos em no máximo 100 dias e eu só vou fazer qualquer tipo de definição em relação ao meu segundo passo quando eu tiver feito isso, quando eu tiver passado 100 dias. Fiz um acordo comigo mesmo, então de 3 meses e 10 dias, de que eu não ia criar mais nada. Nesse caminho, nossa, vieram um monte de ideias, eu já quis desistir do canal, já quis criar outro, já quis fazer 1000 coisas, mas eu queria um compromisso comigo muito forte
de só mudar alguma coisa, só fazer qualquer tipo de ajuste, só ter uma ideia nova, só partir para o próximo passo depois de chegar nesse ponto. E é isso que você tem que fazer se você é um cara de muitas ideias, se você é uma mulher de muitas ideias. Você precisa criar esse pequeno passo. Então assim, tá, eu tenho uma ideia de uma marca, por exemplo. Uma marca que eu quero lançar de roupa e vai ser um negócio muito diferente, porque não sei o que lá, porque vai ser assim, vai ser assado, eu vou fazer parceria, vou não sei o que. E a cabeça começa. Tá, qual que é o passo 1? Meu passo 1 é fazer 10 camisetas e vender 10 camisetas. Pronto. Faz as 10 camisetas, vende as 10 camisetas, pega o primeiro desenho, a primeira estampa que você teve ideia, faz aquela. Ah, mas minha ideia já amadureceu, já tenho ideia de estampas muito mais legais, porque não sei o quê, porque eu vou fazer uma collab, porque isso, porque aquilo. Esquece tudo isso. Pega a tua primeira ideia e realiza ela de verdade. Vende as 10 camisetas. E você faz esse combinado de que você só vai criar outra definição depois que você vender as 10 camisetas. O que vai acontecer? Conforme você vai vender essas 10 camisetas, você vai descobrir um monte de coisa que você não sabia. E se você acha que você já tinha uma ideia muito boa de um segundo passo para você dar antes de vender as 10 camisetas, você vai descobrir que aquela ideia não era tão boa e que você agora tem uma ideia que talvez seja melhor. E aí você começa a ficar até um pouco mais humilde, porque você para de se apaixonar pelo que você pensa e descobre que você vai ter a capacidade de pensar melhor depois que você realizar mais e você começa a entrar no eixo certo. É assim que os empreendimentos funcionam de verdade. Não é tendo uma explosão de milhares de ideias e amadurecendo isso na mente. É quando a gente cria algo simples, consegue colocar aquilo no mercado, vê como o mercado reage àquilo, consegue fazer a roda girar, aprende com esse feedback e dá mais um pequeno passo simples. E você vai dando um passo de cada vez. Pega suas ideias, e joga no lixo, porque você tem infinitas a todo momento. Pega a primeira ideia que você teve e fala, tá bom, então eu vou realizar. Pega essa primeira ideia e cria dela um compromisso. Transforma isso num pequeno compromisso. Faz, realiza, vive esse compromisso. E não é um dia, 2, é um compromisso que exija algum tempo. Por exemplo, eu tive esse exemplo. 3 meses. 3 meses é um bom tempo para um primeiro compromisso. Dá tempo da gente amadurecer, pensar, viver altos e baixos. Você não precisa conseguir construir um negócio que em 1 ano vai te deixar rico, milionário, vai te fazer largar seu emprego, vai te fazer qualquer coisa. Você pode construir um negócio que pague suas contas, que faça sua vida ser boa, que consiga te dar a liberdade que você quer em 5, 10 anos. Pensa assim, se você conseguir criar um negócio que te transforma em uma pessoa próspera, você resolveu um dilema da sua vida. E pode ter certeza, não é quando você lançar um negócio e viver dele que seus problemas vão acabar. Muito pelo contrário, você vai descobrir mais um monte de problema. Mas nem pensa nisso agora. Pensa naquela primeira uma ideia. Pega ela, amarra ela. Se ela for muito complexa, quebra ela em pedacinhos. Descobre qual que é o primeiro pedacinho que você vai realizar. Cria um compromisso com você e não muda nada enquanto você não cumprir esse compromisso. Se isso fez um sentido absurdo para você, deixa um comentário. Se não fez sentido nenhum, deixa um comentário também. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.